a porção da palavra do Senhor, através do pastor Walter Augusto, nos trará a mensagem nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Com muita alegria, eu gostaria de cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou o evangelista Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Enquanto os irmãos procuram, permitam-me aqui externar minha alegria, minha gratidão a Deus, por essa oportunidade tão rica que Ele nos concede de ser o preletor num culto tão especial, culto de ensino, na nossa igreja mãe. Louvo a Deus pelo homem, que Deus tem confiado a presidência da nossa convenção, pastorado da nossa igreja, pastor Leonardo, meu pastor, muito obrigado. A confiança, ele teve que sair, não foi? Mas que Deus abençoe. Passo para o pastor Fábio Pinheiro e o pastor Norberto também, a nossa gratidão, por essa confiança no nosso nome de estar nesse culto tão importante, tão essencial, tão histórico na nossa igreja. Vamos ao que interessa. Lucas 13, a partir do versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra de Deus: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Curve sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer, quero te bendizer, quero te adorar, e quero invocar o teu nome, Pai, nesse momento tão especial em que iremos nos debruçar sobre a tua palavra. O que eu venho te pedir, Senhor, neste momento de oração, é que a começar em mim, abre cada entendimento e cada coração para a tua palavra. Que o Senhor permaneça ao meu lado, me dê força para que eu possa pregar e entregar plenamente aquilo que o Senhor quer que eu entregue nessa noite, Pai, que todos possam ouvir. Senhor, eu te peço graça e expresso diante do teu povo a minha completa e eterna dependência da tua graça, do teu Espírito, da tua misericórdia. É a minha oração, agradecido que sou, no nome bendito e soberano de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Jesus. Meus queridos, algumas semanas atrás, num culto de terça-feira como esse, foi aberta uma oportunidade para um pastor falar sobre a questão emocional, cura emocional, dentro dessa temática que o pastor nos trouxe uma palavra. E desde aquela época para cá, eu trouxe algumas reflexões, eu tenho feito algumas reflexões, que eu gostaria de maneira bastante sucinta e objetiva, também compartilhar com a igreja essa noite. A palavra que Deus tem colocado no meu coração, se eu tivesse que colocar um tema, eu colocaria como tema prisões da alma. Por quê? Porque no texto que nós acabamos de ler, nos fala de uma mulher. Se os irmãos podem deixar aberto o texto que está servindo como ponto de partida na mensagem que vos trago, nos fala de uma mulher que, devido a uma ação maligna, ela não tinha como andar de forma ereta, ela andava curvada.
Imaginando pela condição em que ela andava, ela era uma pessoa que não tinha condições de olhar para cima. Pela condição em que ela se deslocava, ela tão somente só podia olhar para baixo. Ela não podia andar de forma ereta, ela só andava de forma encurvada. E Jesus chama essa condição em que ela se encontrava, em Lucas 13:16, de prisão de Satanás. Pode conferir comigo que Jesus disse: eu não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha presa. Embora a Bíblia nos fala que era um espírito de enfermidade, pelo artigo indefinido, um espírito, nós podemos entender que na hierarquia do inferno não era um ser de alta patente, pois a Bíblia nos fala em Efésios 6:12 que no inferno há uma hierarquia. Inclusive Deus, usando Paulo, nos diz qual é essa hierarquia, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principado, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então entendemos que esse espírito imundo, embora atuasse na vida dessa mulher, agia debaixo de uma coordenação de Satanás. E essa ação desse espírito imundo a impedia de olhar para cima. Espiritualmente falando, me traz uma preocupação. Por quê? Porque se há uma orientação do céu para mim e para você aqui nessa noite, é que nós devemos olhar primeiramente para as coisas que são de cima. Se você abrir em Salmo 121, o salmista começa dizendo como: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você abrir em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, esse eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. Estamos num culto de doutrina, na Assembleia de Deus, vamos abrir a nossa Bíblia. Colossenses capítulo 3, também existe uma determinação de Deus sob a instrumentalidade do apóstolo Paulo, que nos fala assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porém, aquela mulher, espiritualmente agora falando, me preocupa, porque também nos dias de hoje existe uma ação maligna para que o homem não pense, não olhe, não se detenha, não priorize as coisas de cima, mas que, como essa mulher fisicamente, os homens e mulheres espiritualmente fiquem tão somente atentando para as coisas que são da terra. Meus queridos, estamos numa batalha, sim ou não? Estamos numa guerra. A caminhada com Deus aqui é considerada uma guerra. Tem gente que até pensa que foi convidado para uma colônia de férias, mas eu venho aqui te lembrar que na verdade você foi alistado para um campo de batalha. Por isso que o apóstolo Paulo nos fala que aquele que milita não se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Glorificado seja o nome de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 21, você vai ver o que é que a primeira coisa que os filisteus fazem com Sansão, quando Sansão cai nas mãos dos filisteus. Para quem não vai abrir a Bíblia para ler, eu vou lhe dizer: lhe vazaram os olhos. Pois espiritualmente não é diferente. Quando alguém cai nas mãos do exército inimigo, a primeira coisa que vai acontecer com ele é começar a perder visão. Porque o que é que adianta um soldado treinado, equipado, armado, preparado e cego? Então eu fico preocupado, irmãos, e vos trago essa palavra nessa noite, porque a Bíblia nos fala que essa cura aconteceu aonde? Foi em qualquer lugar ou foi numa sinagoga? Foi numa sinagoga, num local, irmã Gessa, separado
para adoração e ensino da palavra, como esse templo aqui essa noite. E Jesus falando sobre a mulher, chamou ela de filha de Abraão. E a Bíblia não fala nada que desabone a conduta dessa mulher. Ela estava na sinagoga e Jesus chama ela de filho de Abraão. E isso, num culto de doutrina, vos trago também essa palavra de advertência da parte de Deus aqui essa noite. Que você vigie, que você ore, que você tenha cuidado, porque tem um bandido lá fora que quer roubar sua visão. Quantos estão perdendo a visão das coisas de cima para ficar se detendo no seu foco, a sua visão, nas coisas que são da terra? E isso tem trazido prejuízo no meio do povo de Deus, quando a gente tem visto no nosso meio, dentro do nosso arraial, pessoas sendo acometidas de depressão, pessoas ouvimos história de suicídio no meio do povo de Deus. E a palavra que Deus tem colocado em meu coração é: quanto mais você olhar para cima, menos as coisas de baixo poderão te atingir. A palavra, eu estou aqui nessa noite, na condição de profeta, eu tenho a palavra de Deus e eu vou entregar. Ei, está na hora de olhar menos para as coisas da terra e se deter mais o seu olhar nas coisas que são do céu. Glorificado seja o nome de Jesus. Quantos têm caído na mão do inimigo e perdido sua visão? Quantos, como Sansão, têm tido seus olhos vazados? Até que começou bem, mas só que não vigiou, perdeu a visão. Quantos, como aquela mulher, devido a uma ação diabólica, estão com sua visão para baixo, materialista, crítico. Seu foco e seu coração estão só nas coisas terrenas e materiais. Devido à ação do inimigo, está com seus olhos somente voltado para baixo. Ei, e pastor Walter, não é para eu pensar nas coisas daqui? Não, irmãos. A questão não é não pensar nas coisas daqui. Porque o próprio Paulo, usado por Deus, diz: ó, se alguém não trabalha, também não coma. A questão não é essa. A questão que eu estou trazendo nessa noite é de prioridade. Onde está tua riqueza? Onde está teu coração? Porque, por exemplo, se você abrir em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 e 9, João escrevendo para Esmirna, diz ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, a tua tribulação e pobreza, mas és rico. Se você vê agora a carta de Laodiceia, no capítulo 3, no versículo 17, você vai encontrar Jesus dizendo assim na carta para Laodiceia: como dizes, rico sou e de nada tenho falta. Não sabes tu que tu é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu? Tem cura para a falta de visão, pastor Walter? Tem. Está no versículo seguinte, em Apocalipse 3,18. Na farmácia do Apocalipse, no balcão 3, prateleira 18. Aconselho-te que de mim compre ouro, compre vestes brancas, colírio para os teus olhos, para que veja. Eu vou profetizar nessa noite colírio da parte de Deus. Ei, porque da parte de papai, o oftalmologista Jesus vai passar em revista, e vai derramar colírio nos olhos de crente materialista que está perdendo visão das coisas celestiais. Ai, irmãos. E Jesus ainda falando sobre aquela mulher, fala da prisão de Satanás. E eu fiquei pensando, irmãos, nas prisões que existem por aí. Quantos aprisionados por algumas prisões da alma? Por exemplo, a prisão do medo.
Irmãos, medo é algo interessante, pastor Norberto, porque foi o primeiro sentimento que veio ao coração do homem quando ele pecou contra Deus. Se você abrir em Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10, diz que Deus chamou Adão: Adão, onde estás? Ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. E desde lá para cá, a humanidade ela é afligida por medo, pelas fobias, pelas síndromes de pânico, é medo de altura, medo de profundidade, medo da água, medo de multidão, medo de estar sozinho. Mas só que eu venho aqui trazer uma palavra de Deus que está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de amor, de poder e de moderação. Ei, eu vou repetir, tem alguém que já está recebendo. Deus não nos deu, terra, manavácia, espírito de medo, mas o espírito que você recebeu da parte do rei é de amor, é de poder e é de moderação. Em Isaías 41, versículo 10 diz: não temas porque sou contigo, não te assombres porque sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Por isso que está em Salmo capítulo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que, Davi? Porque tem espada? Porque você tem exército? Não, é porque tu estás comigo. Recebe da presença, porque essa prisão de medo vai cair por terra hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Eu só preciso de mais um para concordar com esse mistério. Ei, Ramanavácia, glorificado seja o nome de Jesus. Eu poderia falar da prisão, irmãos, da ansiedade, a prisão da inquietação. Eu poderia falar da prisão da depressão. Aqui já foi lido: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Irmãos, quantos corações turbados. E Jesus, o próprio Senhor, pelas mãos de Pedro, fala o segredo para vencermos a ansiedade e a inquietação. Primeiro, abra comigo Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nos fala assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Alguém aqui pode acreditar que Deus vai dar uma ordem que nós não possamos cumprir? Porque Ele nos dá uma ordem aqui: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, alguém está entendendo? Olhe, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Eu vejo aqui uma ordem e um remédio para a inquietação. Coração ansioso, coração atribulado, coração inquieto. Deus tem dado uma ordem para você: ei, pega essa inquietação, entre na sala do trono, coloque diante do rei e deixe lá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Fala assim, ó: lançando sobre ele quem? Sobre Deus, toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Essa noite é noite de sair dessa prisão de inquietação, dessa prisão de ansiedade. O telefone toca, seu coração desfalece. Ninguém pode falar nada que você já pensa no pior. Deus está mandando dizer a alguém aqui: ei, cubra essa pessoa com as tuas orações e descanse. Entregue nas mãos de Deus e não pegue de volta, deixe lá.
Ah, irmãos, eu poderia falar da prisão da angústia. Tem pessoas que vivem tão angustiadas que até para sentir a presença de Deus é complicado. Está como Jó, no livro de Jó, capítulo 9, versículo 11. Ele passa por mim, eu não vejo. Ele torna a passar e eu não sinto. Coração angustiado. Mas eu venho aqui nessa noite lhe lembrar de uma promessa. Salmo 91, a partir do versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Estarei com ele na angústia. Vou repetir até alguém adorar. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem alguém para receber? Tem liberdade. Ah, irmãos. Mas pastor Walter, a questão é que eu não sinto. Ei, Deus não me chamou para viver pelo que eu sinto. Deus me chamou para viver pelo que eu creio. E eu creio em Deus e na sua palavra. Quer eu sinta, Ele está comigo. Mas no dia que eu não senti, Ele continua comigo. Porque está escrito: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquieta coração, recebe bálsamo aí em nome de Jesus. Eu poderia falar da prisão do rancor, pessoas que não conseguem perdoar. Eu poderia falar aqui da prisão da culpa, pessoa que continua carregando ontem nas costas. Ei, Jesus te trouxe aqui porque ele ainda é aquele que solta encarcerado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, pastor Walter, Satanás fica me acusando de algo lá do passado. Ele lhe acusa de algo lá do passado porque ele está ficando sem material para lhe acusar. Ele está aqui, Jesus está aqui, você tem liberdade, viu? Essa noite é noite de libertação. Ei, o jugo vai ser quebrado. Glorificado seja o nome de Jesus. Mas pastor Walter, como é que um crente pode ser preso? Eu descobri uma maneira pela qual o crente pode ficar todo embaraçado e preso, pastor Fábio. Provérbios 6:2. Você pode abrir comigo? Provérbios, capítulo 6, versículo 2. Provérbios, capítulo 6, versículo 2. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Tem crente que está preso por causa das suas próprias palavras. Eu não tenho medidor de espiritualidade de ninguém, irmã Raquel, mas eu descobri uma maneira pela qual você pode localizar espiritualmente um crente. É pelas coisas que ele fala, é pelos assuntos que ele conversa. Ei, é mais fácil você encontrar um saci pererê de perna cruzada do que um crente crítico, murmurador, prosperar.
Eu vou entregar, é culto de doutrina. Ei, quer vitória, meu irmão? Certa vez eu estava pregando em uma determinada cidade do nosso estado. Deus me entregou uma palavra e eu guardei e me lembrei dela e vou entregar aqui hoje. Deus falou para mim: olha, tem uma pessoa que está orando há muitos anos, não recebeu resposta e está perguntando a Deus por quê. E a palavra que Deus mandou entregar é porque o seu discurso destrói a sua oração. Você quer vitória, mude seu discurso. Você quer vitória, mude o seu relatório. Está lembrado dos espias lá em Canaã? Chegou com um discurso negativo. Josué e Caleb olhando para o tamanho das uvas, eles estavam olhando para o tamanho do gigante. Josué e Caleb estavam falando sobre a fertilidade da terra, eles estavam olhando para onde? Para a força do gigante. Josué e Caleb se viam como conquistador de terra, eles estavam se olhando, sabe como? Como gafanhoto. Mas aqui hoje é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Deus tenha misericórdia. Se tiver alguém aqui da Igreja Evangélica Assembleia dos Gafanhotos, está repreendido em nome de Jesus. Deus lhe chamou para você vencer, para você conquistar. E é por isso que o Espírito Santo, Terra Manavácia, te trouxe aqui essa noite para dizer: você vai mudar essa maneira de falar, você vai mudar esse discurso, porque vai acontecer com você o que aconteceu em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Apocalipse 12, 11 nos diz: e eles o venceram. Venceu a quem? A Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você vai abrir a sua boca de profeta e vai para... Enquanto você estiver murmurando, criticando, choramingando, o céu está parado. Mas você quer ver o céu começar a trabalhar? Você, ainda que esteja no meio desse vale, você vai abrir a tua boca e vai profetizar. Eita, tudo ruim, né? Não, todas as coisas cooperam para o meu bem. Essa noite é noite de proclamar liberdade. É por isso que diz em Isaías 10, 27: naquele dia o jugo será tirado dos seus ombros e a carga do seu pescoço. O jugo será quebrado por causa da unção. Já tem unção aqui. O Espírito Santo está passando em revista. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o Senhor vai libertar encarcerado aqui e quem está acompanhando em casa. Ei, como é que um crente pode ficar preso, hein, pastor Walter? Me lembrei de Pedro. Mateus 14, 22 em diante. Quando Jesus vai até os seus discípulos caminhando por cima do mar. Sou eu, não temais. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Vem. Eu fico imaginando, pastor Norberto, pastor Josivan, quando Pedro botou o primeiro pé para fora da água, colocou o segundo pé para fora da água, começou a caminhar, deu o primeiro passo, deu o segundo passo, estava tudo indo bem, estava tudo dando certo, o vento estava soprando, a onda açoitando, mas Pedro estava avançando, porque Pedro estava firmado na palavra daquele que disse vem, e Pedro estava olhando para Jesus. Enquanto você estiver firmado na palavra e olhando para Jesus, não tem tempestade que vai fazer você parar. Mas teve um determinado momento que Pedro parou de olhar para Jesus para olhar tamanho de onda. Parou de ouvir aquele que disse vem para ouvir barulho de vento. E aí, irmãos, Pedro começou o quê? Mas eu creio que nessa noite, aquele que te chamou, Terra Manavácia, está pegando em tua mão mais uma vez, está te levantando, dizendo: eu não te chamei para você perecer no meio dessa tempestade, eu te chamei para você marchar, mas para você marchar você vai ter que olhar para mim. Ei, cala todas as vozes, ouça a minha voz dizendo: vem na minha direção, olhando para mim. Não olha para a tempestade não, porque teu negócio é comigo. Glorificado seja o nome de Jesus. Eu comecei lendo
A palavra sobre alguém que olhava para baixo. Deixa eu ler com vocês agora um texto de alguém que olhava para cima. Atos 7, versículo 54 em diante. Eu vou lhe mostrar alguém que olhava para cima e o resultado que acontece quando alguém está com a sua visão voltada para cima. Atos 7, 54 em diante. Já estou encerrando. Atos 7, 54 em diante. Nos fala assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele quem? Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos na terra, no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Pense comigo, meus irmãos, cercado por uma multidão. E como estava essa multidão, presbítero Fábio? Enfurecida, rangia os dentes de ódio. A vontade era de matar, como fizeram. Era nítido o ambiente de rancor e de desamor ali. Se Estevão estivesse olhando para eles, como é que estaria Estevão? Acovardado, acuado, com medo. Só que quem tem os seus olhos voltados para o alto, os espirituais entendem logo, né? Deixa eu explicar, quanto mais os seus olhos tiverem focados no alto, menos as coisas terrenas vão poder te atingir. Eu vou repetir para que alguém possa me entender. Filha, filho, quanto mais os teus olhos estiverem em mim, menos as coisas da terra vão poder te machucar. Talvez outra pessoa na condição de Estevão tivesse ali se protegendo, calado. Mas sabe como é que estava Estevão? Cheio do Espírito Santo, vendo o céu aberto, olhando para Jesus. E aquela multidão, por mais que fizessem, na verdade não tiraram a paz dele, não tiraram a alegria do coração dele. Mas pastor Walter, tiraram a vida dele. Crente com Deus até na morte vence. Ei, papai nessa noite te trouxe aqui porque ele tem um desafio para você. Filha, filho, as coisas desta terra têm te atingido demais. Quanta gente perdendo a sua paz, que custou tão caro, por coisas de menor valor. Ei, eu quero teus olhos voltados para o meu trono. Eu quero você olhando para mim. Deixe quem quiser se enfurecer, deixe quem quiser ranger dente, deixe a multidão falar. Olhe para mim, seja cheia, porque sobre você eu vou derramar a minha glória, diz o Senhor. Seja cheio do Espírito, meu irmão. Seja cheio do Espírito, minha irmã. Eu quero os seus olhos olhando para o céu. É lá onde está o teu tesouro. Ei, se você estiver olhando para o céu, depressão não vai bater na tua porta não. Se você estiver com a sua visão para o céu, você vai ver Jesus, você vai ver o trono. Ei, e você vai ver que tudo aqui em sua volta não vai ter poder para te ferir.
Ei, pastor Walter, ore por mim, porque eu me sinto nessa prisão. Prisão do medo, da angústia, das síndromes. Ei, o Senhor ainda é aquele que solta encarcerado. Eu vou terminar essa mensagem vos lembrando Salmo 124, versículo 7. Quando diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço, e nós, o laço quebrou. O laço quebrou. Ouça a voz, a escape e a livramento da parte de Deus para o seu povo aqui essa noite. O jugo que quebra o som já está na casa, a glória já está no ambiente. Pegue a sua parte. O anjo terra e ondevácia já está passando com a bandeja. Pegue a sua parte e glorifique aquele que merece glória. Com a devida permissão do pastor, eu convido a igreja a se colocar de pé. Ei, essa noite é noite de você profetizar, abrir sua boca de profeta e dizer: esse laço quebra hoje. Recebe liberdade. Olha a unção que quebra o jugo sobre a cabeça da igreja. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo sentimento contrário à ação de Deus em sua vida, toda prisão de medo, toda prisão de depressão, seja aqui, seja onde essa palavra estiver chegando agora, em nome de Jesus, toda prisão de culpa, toda prisão de rancor, de mágoa, terra e ondevácia, toda prisão de angústia, coração angustiado, o Senhor vai ao teu encontro essa noite. Receba dessa unção agora, a unção que quebra o jugo. Tem laço sendo quebrado essa noite. Ei, já posso ouvir o barulho da corrente sendo quebrada e da muralha caindo. Em nome de Jesus, proclamamos liberdade, invocamos o nome daquele que tudo pode. Seja livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem toma posse diz, quem crê no milagre diz. Deus os abençoe. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão. Sei que posso confiar em Deus, já posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Graças a Deus. Aleluia. Boa foi esta palavra. Vamos ouvir o